Seja bem-vindo às Regras dos Jogos, um programa que se dedica ao debate sobre os temas jurídicos do desporto. É o direito do desporto, sendo mais concreto. Como é habitual, este programa tem a presença de advogados, como faz sentido. José Fania Vieira, João Diogo Manteigas e João Coluni, obrigado aos três, boa noite. Vamos começar por falar de um tema muito atual. Estava um jogo marcado do Campeonato Nacional este fim de semana para se realizar na Madeira, em concreto no estádio da Chopana, o jogo União da Madeira, Sport Lisboa e Benfica, que acabou por não se realizar por causa do mau tempo. Se fosse um caso único, se fosse a primeira vez que acontecia, se calhar não estaríamos a puxar este assunto para primeiro tema a debater no programa. Mas a verdade é que estes casos na Chopana são demasiado comuns. João Diogo, pedia-te que fizesse um enquadramento legal. Portanto, o que é que poderá acontecer? Sabemos que o jogo terá que ser remarcado dentro de 4 semanas, mas o que é que está previsto na lei para casos deste género? Bom, neste caso, em concreto, aplica-se o regulamento de competições e sim está previsto. Isto um pouco à semelhança também do que aconteceu há 2 anos atrás, até aqui no Estádio da Luz, lembra-se, contra o Sporting, mas exato, aqui agora de uma forma um pouco diferente. Como esse foi um caso realmente excepcional, exatamente, no intempérie. Exato. Falaste aqui num prazo de 4 semanas, mas vamos por partes. A primeira coisa que tem que acontecer quando, à hora do jogo, acontece essa situação fortuita, o que acontece é que nos esperava 1 hora, 60 minutos a ver e confirmar se realmente as condições. Foi o que aconteceu. Chegado ao final dessa hora, aliás, nem é bem 1 hora, aqueles são. É por volta de 1 hora, mas normalmente ninguém olha bem para o regulamento, portanto, se houver logo condições a partir de determinado tempo, reata-se. Mas no final de 1 hora, 60 minutos, não estiverem reunidas as condições, o jogo é então cancelado. E, portanto, o que deve acontecer é os clubes têm que chegar a acordo por uma nova data. O que é que acontece? Há sempre aqui um limite temporal, que é imposto pelo regulamento de competições, que são as 30 horas. Supostamente, e aqui é a base, o que acontece é que nas próximas 30 horas deveria ocorrer este jogo que foi cancelado. O problema é que aqui temos seleções, e temos agora até 2 semanas de seleções. O que significa que os clubes agora, a União da Madeira e Benfica, têm que chegar a acordo para uma nova data entre 2 a 4 semanas, 4 semanas, portanto, é o limite, para esta remarcação deste jogo. Contudo, não esquecendo também um aspecto muito importante e que não foi muito veiculado hoje durante o dia nos jornais, foi que nos jogos da primeira volta têm que acontecer todos, quando haja este tipo de situações, até um limite de 6 semanas. Portanto, entre 2 a 4, pode acontecer o caso, e daí que eu retiro que as conclusões também do Presidente da União da Madeira não foram muito benéficas e não ajudaram muito à situação, acho eu, no meu entender. O que é verdade é que pode acontecer não chegar a acordo, porque o Benfica também tem um calendário, quer se queira, quer não, bastante complexo, e o que pode acontecer é não chegar a acordo e a Comissão Executiva da Liga terá que decidir, tendo em conta estes timings. 2 a 4 semanas a contar de ontem e também as 6 semanas para os jogos da primeira metade da época. Isto não é propriamente uma situação fácil e eu, não sendo um homem do direito desportivo, faz-me alguma espécie pensar nos adeptos, nos clubes que se deslocam, portanto estão a gastar muito dinheiro, muita energia, especialmente os adeptos que em alguns casos enfrentam algumas dificuldades e fazem sacrifícios para ir assistir a um jogo fora, neste caso a acompanhar o Sport Lisboa e Benfica. E o clube também, o Benfica também é prejudicado, entendo que também o União também seja, mas o que é que se pode fazer para evitar estas situações de uma vez por todas? Porque quando acontece no estádio da Chopana, infelizmente é quase uma lotaria, pode acontecer, é quase um X2 para haver nevoeiro, não haver, ou assim. Fania Vieira, qual é a tua opinião relativamente a isto? Que soluções é que poderias encontrar ou que podias sugerir para que isto não se voltasse a repetir? Uma boa noite. Há aqui, assim, uma circunstância que, obviamente, é um pleonasmo, não é? Ninguém consegue prever as situações imprevisíveis. Mas na Chopana não se pode dizer que as situações sejam propriamente imprevisíveis. E isto leva-nos aqui a algumas reflexões que subordinar uma competição desportiva. Ainda que o estádio em causa
sem mais, portanto, no abstrato, preenche todos os requisitos definidos pela Liga e, portanto, está homologado para essa competição. Mas dizia, fazer sujeitar aquilo que já era sempre uma alia muito grande, em particular para 3 dos jogos, com o Nacional, e colocar mais um clube a disputar e a participar nesta alia, é que me parece muito complexo. Eu devo dizer que fiquei muito surpreendido com as declarações até do Presidente da União da Madeira, nomeadamente dizendo que, obviamente, isto até poderia acontecer num outro estádio ao lado, que é o Estádio dos Barreiros, onde estas situações não se colocam, mas parece que há más relações entre a União da Madeira e o Marítimo e, portanto, o espetáculo nunca seria transferível para esse estádio, que ainda por cima a distância é muito curta. Eu parece-me que os regulamentos, quando isto acontece, terão que ter soluções, até porque não é muito habitual, estamos a falar também aqui numa diferença, a questão do jogo ser nas ilhas. Portanto, as dificuldades de transporte são acrescidas, como é óbvio. Eu pensei que aqui, cada vez mais, para proteção da competição, o regulamento, na medida em que seja possível ter alguma previsão, deve possibilitar outras formas, outras soluções. E, por exemplo, uma delas, indubitavelmente, seria, caso existisse um estádio devidamente homologado e houvesse o consentimento desse Estado, portanto, não colocasse em causa a segurança da competição, dos próprios espectadores, etc., que pudesse o evento ser passado. Isto até foi colocado, mas não foi afastado imediatamente. Portanto, eu acho que os regulamentos, de alguma forma, deveriam de poder prever isto. E vamos lá ver, se para muitas atividades desportivas, para que elas existam, há uma parte importante que é o próprio boletim meteorológico, em particular nas modalidades náuticas, onde, até para o surf, por exemplo, há uma previsão que é feita no sentido de colocar logo e acionar determinados mecanismos para se ver se a competição se vai realizar ou não. Eu acho que nestes casos o futebol também deveria ter um artigo que permitisse uma escapatória por aqui e não nos deixasse neste quadro de incerteza que o João também referiu. João Cluny, a mesma pergunta, o que é que se poderia fazer de forma a evitar isto de uma vez por todas? Porque nós estamos a falar de um caso que acontece uma vez, de 2 em 2 anos. Não, regularmente, quase todos os anos há um jogo que corre o risco de não se realizar na Choupana por causa do nevoeiro. Boa noite. É complicado, de facto, mas já aqui quase tudo foi dito. Há pouco que se possa fazer no quadro atual. Há, de facto, algumas escapatórias que se poderiam criar para resolver esta situação. Desde logo aquilo que o Fanha acabou de dizer agora, parece-me que faz todo sentido. Já se sabia, segundo os motivos meteorológicos, que haveria uma grande probabilidade disto acontecer neste jogo. E, portanto, se tivéssemos, ou se estivesse construído no regulamento de competições a tal escapatória que o Fanha referiu, eventualmente ter-se podido realizar o jogo num outro estádio. Agora, por outro lado, há a tal questão que não se compreende. Como é que, sabendo das dificuldades que existem de jogar naquele estádio, se tem a possibilidade que um outro clube disputa ali também os seus jogos, ou pelo menos parte dos seus jogos, porque não o fazem em todos os casos. E, portanto, eu nada tenho contra a alteração dos estádios. Compreendo que os clubes queiram aproveitar essa possibilidade para aumentar as suas receitas, mas temos que aproveitar... Só que uma chega. O estádio da União da Madeira pode receber um jogo desta natureza, pode. Não é? Está certificado para... Já jogou em casa várias vezes. Só para que os espectadores saibam isso. Só foi transferido porque a União entendeu que uma bancada amovível, a sua colocação, importava também algum custo e, portanto, seria mais fácil transferir para o estádio da Choupana. Portanto, como digo, eu acho que o que poderia ter havido era algum bom senso quando se admitiu esta possibilidade da União da Madeira, que eu compreendo, tentar evitar que fosse num estádio em que não se poderiam assegurar as condições para a realização dos jogos. E, portanto, é um exemplo, é um caso que pode ser utilizado para repensar as questões relativas à concessão de estádios para equipas que não as titulares do próprio e
se calhar chegou o momento de abrirmos escapatórias, como foi muito bem referido ali pelo Fanha Vieira, para, em situações que já se sabe de antemão que poderão ser problemáticas, resolver desde logo o problema. Porque a equipa do Benfica foi para a Madeira, com o desgaste que isso implica, os jogadores deslocaram-se, estiveram no estádio, perderam todo o dia, não jogaram, vão ter que jogar numa outra altura, com prejuízo grave para o exercício da sua atividade. E, com todo o respeito que tenho pela União da Madeira, o único prejudicado não deixa de ser o Benfica, porque é o Benfica que tem o calendário mais apertado, é o Benfica que vai ter que se deslocar novamente à Madeira, é o Benfica que provavelmente vai jogar 2 jogos num espaço muito curto de tempo e, portanto, é complicado aceitar uma situação destas. Aos próprios adeptos. Quer dizer, Claro. há aqui um prejuízo objetivo claro. para os próprios adeptos. Para encerrar esta temática, eu ia-vos perguntar isto. Há alguma compensação aos adeptos que já desembolsaram a viagem, a estadia, etc. O que é que... Quem quiser a devolução a nível Do do preço do bilhete, bilhete, claro. sim. Agora, Do resto? do resto. Não, Do só o resto. bilhete. É um risco. Foi ao ar. Foi, literalmente. Foram passar um fim de semana em Almada. Não, mas não é nada agradável. Não é nada agradável. E é isso que nós, se calhar, devíamos ter algum cuidado. Claro, claro. Os adeptos são essenciais para o futebol, para o negócio do futebol, e se não os protegemos nunca, Claro. qualquer dia começamos a perder em demasia. Eu acho que aí criaria também alguma... Faz-me também aqui... Tenho que fazer um bocadinho o papel do diabo. Isto que o Fanha acabou de dizer, parece-me ser a única alternativa, opção, de facto, para, de alguma forma, se conseguir prever esta situação, mas criará uma grande entrave também aos clubes da Madeira, não é? Porque, ao invés de acontecer um caso fortuito de vez em quando, eu lembro que o ano passado já aconteceu isto também por 2 ou uma vez, pelo menos lembro-me perfeitamente de ter acontecido isto na Choupana com um outro clube, não recordo agora quem, não sei se foi com o Rio Ave. Também teve com o Benfica em risco. Sim. O jogo começou muito mais tarde. Um ano. Sim. Mas, de facto, se nós pegarmos nessa previsão, que ainda por cima é bastante instável, aquilo é uma zona também nunca vista, porque Claro. aquilo, de facto, em 5 minutos dissipa por completo ou volta a aparecer. Portanto, nunca irá ser, é isto que eu quero dizer, uma previsão certa de que, de facto, não haverá condições. Portanto, haverá sempre e irá ficar pendurada esta situação. Em situações de risco, se calhar, deveria haver uma segunda oportunidade, uma segunda possibilidade, quer dizer. Pelo menos para podermos dizer isto. Olhem, há esta possibilidade e há um plano B. Qual é que é o plano B? Vai jogar aos Barreiros. Pronto. Então as pessoas ficarem sobre a vida. Estava feito o plano B. Do que depois estar a dizer não vai, neste afinal, caso já se falava, não soube só no próprio dia. Já no dia anterior se dizia que havia uma grande probabilidade de não se conseguir esta questão defende de alguma forma aos adeptos, porque ao menos os adeptos fica só sobre eles aquela decisão última de se há aqui o risco, se calhar não vou, e ao menos dessa forma protege. Ainda falta falar do canal que imaginando que a Benfica TV iria transmitir os jogos. Claro. Havia 3 jogos seguidos no mesmo dia, transmitidos pelo mesmo canal. Exatamente. Logo, à partida, criou seguramente problemas, embaraço a quem estava a transmitir. Se fôssemos nós, teríamos os mesmos problemas. Portanto, tudo isto tem que ser acautelado urgentemente, a começar pelos adeptos que têm que se deslocar para tão longe. No negócio só, que se quer altamente profissional, É isso. É isso mesmo. nada é isso pode mesmo. deixar-se É isso ao mesmo. acaso. E nós começamos a olhar efetivamente para este futebol profissional como um negócio verdadeiramente. E então isto não pode mesmo ser deixado ao acaso e há sempre uma solução. Ou então queremos continuar num patamar, mas de certeza que não é para ombrear com as melhores ligas e com os melhores desportos profissionais. Inesperado foi o que aconteceu, por exemplo, na Liga Francesa. Houve um jogo que a BTV não pôde transmitir, o Nice, porque houve uma chuvada tremenda. Foi uma catástrofe natural. Sim. Na cidade de Nice. E aí sim é um caso que não está previsto. Aqui infelizmente, já se repetiu excepcional, várias não é? vezes. Exatamente. Não exatamente. foi o que aconteceu ontem. Aproveito para dizer aos espectadores da BTV que não podemos transmitir esse jogo por causa destas razões que já são do conhecimento geral. Vamos passar para o segundo tema, que é um tema também muito atual, e este sim é uma novidade absoluta no futebol português, que é o Football Leaks, que está quase que a acabar com o segredo no futebol. Tudo o que são contratos, tudo o que são vantagens negociais estão a desaparecer por causa deste caso recente do Football Leaks. Estamos num caso de violação de privacidade. Como é que se pode combater um fenómeno destes, João? Bom, combater vai ser difícil. Já sabemos que, infelizmente, estas situações acontecem. E eu digo infelizmente, eu compreendo
que as pessoas gostem de saber. Mas também não nos podemos esquecer que são negócios. As partes, em quase todos os contratos deste tipo, existem cláusulas de confidencialidade, há confiança de que tudo aquilo que foi acordado fica entre as partes, e eu ouço muitas vezes falar no interesse público. As pessoas têm que perceber de uma vez por todas que o interesse público não é o interesse que as pessoas têm em saber as coisas. Porque há muita gente que confunde o que é interesse público em termos jurídicos e que permite uma determinada divulgação daquilo que é a curiosidade que muita gente tem em saber este tipo de pormenores mais confidenciais destes negócios. De facto, evitar vai ser muito difícil. Porque isto aconteceu no futebol, como já aconteceu em muitas outras atividades, algumas delas com ainda maior importância. Agora, o que me parece é que os clubes, a partir de agora, ainda vão ter mais cuidado na forma como fazem o seu arquivo. Vão, provavelmente, eu diria que é um aviso sério. É um aviso sério. Embora me pareça que no caso concreto, talvez não seja só um caso de ataque informático, mas eventualmente de alguém que não esteja a guardar o segredo a que estaria obrigado. Isto porque, tendo sido divulgados elementos e documentos de clubes diferentes, parece-me pouco crível que tenha sido ataques informáticos simultâneos a todos. Pela dimensão das coisas que têm saído, e pela forma, e de facto há um clube que tem sido especialmente visado, a verdade é esta, não se pode negar isso, e portanto parece-me que provavelmente alguém estará a passar as coisas que não devia passar, porque todos nós, os que são advogados sabem, têm obrigações de segredo, como muitos dos funcionários que trabalham e que têm acesso a este tipo de informações também têm essas obrigações. Agora, isto causa prejuízo sério a quem se vê, de um momento para o outro, nas bocas do mundo, por algo que, na maior parte dos casos, e volto a frisar, na maior parte dos casos, nada tem de mal. São contratos que as pessoas assinam de boa fé e que nada devem, que não têm qualquer efeito negativo na indústria. Eu percebo o interesse das pessoas e vejo dizerem que seria muito importante sabermos mais. Aliás, o site que faz menção, no qual têm sido divulgados estes documentos, segundo as notícias, o que diz isto é a bem da transparência do futebol. Agora, não acho que é importante também termos aqui um bocadinho de noção de que as pessoas investiram, porque muitos destes contratos têm a ver com investimento externo, com base num determinado pressuposto de confidencialidade. Se perceberem que não têm essa confidencialidade em Portugal, se calhar começam a investir noutros sítios. E depois aqui, se calhar, nós também vamos pensar que deixamos de ter acesso a alguma capacidade financeira essencial para contratar certos tipos de jogadores e para fechar os clubes e as nossas equipas com os melhores meios. Percebo o interesse, volto a dizer, mas não julgo que possamos e que devamos aplaudir este tipo de comportamento. Fânia Vieira, esperavas algo do género? Isto é um sinal dos tempos, mais cedo ou mais tarde começaria a aparecer matéria relacionada com contratos que são confidenciais. Era uma coisa que tu esperavas ou surpreendeu-te em toda a linha? Surpreendeu-me, não estava à espera por esta via. Nós já estamos habituados a que, mesmo quanto ao futebol, algumas coisas surjam cá para fora, mas geralmente é através dos meios mais institucionais, isto é, através de um jornal ou outro mais bem qualificado em relação a processos, quase todos eles de natureza criminal. Mas neste caso aqui não deixa de ser de alguma forma surpreendente o acervo de documentos que pode estar na posse, ou aqueles que já foram publicados, mas face àquilo que se anuncia para a transferência, e a sua transversalidade. Ou seja, não estamos a falar propriamente só de uma situação que diz respeito ao Clube A, neste caso ao Sporting, mas que diz respeito ao Benfica ou ao Porto, no fundo, os clubes com maior expressão. Eu só discordo aqui de uma coisa do João, que há duas situações. Nós temos uma situação, um montante, que é se isto é lícito ou não é. E necessariamente é ilícito.
porque a partir do momento em que não houve autorização para se aceder aos locais onde estavam armazenados estes documentos, há a prática de um crime que é punido pela lei e pela lei portuguesa também. Outra questão que se coloca, que é diferente, é se conhecidos que eles estão e que foram lançados para o ciberespaço, se devem ou não devem ser reproduzidos por parte dos jornais. Tornados públicos. Eles tornados públicos já estão. Eu estou a dizer reproduzidos, desta vez, por outros meios de comunicação social. E aí eu entendo que sim, que é lícita essa divulgação, porque há um interesse, obviamente, em quem dá a notícia, há um interesse em partilhar isto com os leitores. E julgo que a jurisprudência tem acompanhado muito esta ideia, em particular ao nível do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, para onde muitos destes processos depois vão, alguns até com punições por parte das jurisdições internas, quanto à violação do conteúdo penal que é feita por terceiro e pela posterior divulgação nos órgãos de comunicação social. E aquilo que tem sido dito é, se houver um genuíno interesse em dar essa notícia, um genuíno interesse não é na ótica de quem viu o seu direito violado, é na ótica a seguir da sociedade em geral, em fazer esse tratamento jornalístico, como eu penso que aqui existe, então não estamos perante o facto ilícito praticado por parte do meio de comunicação social. E eu parece-me que aqui com o Futebol Leaks, como sempre acontece nestas situações, quanto a mim neste momento veio demonstrar uma coisa particularmente relevante. E isso é a bem da transparência, devo dizer. A bem da transparência. É que, qualquer que seja o clube que está avisado, há aqui um elemento em comum, que é um fundo. E isso mostra ainda a fragilidade que nós temos em relação a ter determinadas fontes de receita. E leva-nos à outra parte, que foi a solução adotada pela FIFA, que foi pura e simplesmente proibir os fundos, e eu estou em crer que muitas destas situações também surgem por causa dessa proibição. Provavelmente, se os fundos estivessem regulados, se calhar muitas destas coisas eram evitáveis. Mas vem demonstrar-nos, como dizia, a fragilidade que nós temos quando aparecem algumas instituições que passam praticamente a dominar um mercado de transferências e a possibilidade de se aceder a jogadores com uma determinada qualidade que, em contrário, sobretudo na Liga Portuguesa, porque não tem essas fontes que tem a língua inglesa, ou a Liga Alemã, ou a Liga Francesa, ou os investidores, às vezes não é a Liga, também são os investidores que estão por trás, têm. E, portanto, essa para mim foi uma nota que também retirei desta fuga de informação. Depois, algumas dos documentos que lá estão, eu creio que, sob o ponto de vista jurídico, não sei o que é que os meus colegas acham, mas eu acho que são muito interessantes. Acho que vamos ter que deixar para a segunda parte a análise a cada um dos casos, ou pelo menos aqueles casos mais sonantes. Mas antes de irmos para o intervalo, queria te perguntar, João Diogo, se te parece que esta curiosidade toda, portanto, esta revelação de dados relacionados com contratos, se deve ao facto de haver, por parte da opinião pública, alguma dúvida relativamente à gestão dos clubes. Parece que estamos numa era, pelo menos toda a gente é obrigada a ter atenção às suas finanças, aos seus gastos, e parece, em alguns casos, pode parecer à opinião pública que os clubes estão a gastar mais do que as suas possibilidades. Parece que esta é uma das razões para que este assunto tenha rebentado desta maneira. Deixa-me dizer desta forma, quem viu o site, e se for verdadeira a explicação que lá está para a criação daquele site e da publicação de toda esta informação, o proprietário do site, aquele que utilizou esta informação e publicou, refere que o futebol, e refere a podridão do futebol português. Revelou também documentos de outras situações, como foi o caso da transferência do Falcão do Atlético de Madrid para o Mónaco, um caso estrangeiro aqui ou lá, mas
a intenção aparentemente foi: não estamos satisfeitos com aquilo que é o futebol hoje em dia, com o que se passa nos bastidores do futebol, e portanto há aqui uma amostra daquilo que acontece verdadeiramente. Deixa-me só, antes de irmos até para o intervalo, deixar aqui uma breve nota, duas notas aliás, ao que disse o João e ao que disse o Fenga. Relativamente ao João, e relativamente, lá está, a quem criou este site e a quem publicou esta informação, não concordo contigo naquele aspecto em que foi alguém, ou poderá ter sido alguém, que do próprio, uma das partes que revelou cá para fora. Isso era em detrimento completo e é prejudicar completamente a parte própria que representa um ao outro. Também acho difícil que, sendo contratos celebrados entre 2, 3 partes, que tenha sido uma, 2 ou 3 partes que tenha revelado, mas alguém que tenha acesso a essa documentação, eu aí, sim, compreendo e concordo. Relativamente ao Fenha, creio que não era isto que querias dizer, mas que acabaste por dizer, que a FIFA não proibiu os fundos. O que a FIFA proibiu foi os fundos terem direito a partes económicas. Claro, essa parte é que os fundos portanto, não é que às vezes para isto, não é? Há confusões às vezes por parte dos telespectadores, e isso já aconteceu. Pensam que os fundos acabaram ou que o FIFA acabou com os fundos. Isso é mentira, não acabou. O que acontece é que os fundos deixam de ter aquela garantia que tinham antigamente, que era ter, como garantia ao emprestar dinheiro, parte dos direitos económicos dos jogadores. Isso acabou. Até porque há um prazo ainda que ainda está em curso. Exatamente. Contratos anteriores. Mas lá está, dou a devida relevância àquilo que o Fenga disse relativamente aos fundos e, portanto, continuam-se a mexer e continuam, e bem, a patrocinar os clubes, porque a banca está fechada. Agora, só para terminar, isto faz lembrar aqui um bocadinho, para além da Wikileaks, toda a gente gostava de saber quem é o Julian Assange daqui do Football Leaks, mas isto faz lembrar um bocadinho também o Watergate, não é? O caso Watergate é que tínhamos a informação e agora o que é que fazemos com a informação? E por acaso, nesse sentido, o Vítor Serpa da Bola veio fazer um texto e uma crónica interessante relativamente a como utilizar esta informação. Porque o que o Fenga disse é verdade. Aquilo está no espaço público, está no domínio público a partir do momento em que é publicado. Portanto, nós temos aqui também uma grave ideia e que é crime, que o Fenga também disse, que é o facto de acederem a documentação que é sigilosa, que é confidencial, em que todos os contratos se referem, porque é panagem, e assim nós fazemos também como advogados, porque há sempre uma cláusula de confidencialidade, e, lá está, no seguimento daquilo que eu disse, relativamente a não concordar com o João, se for alguém, numa das partes, em representação que o colocou nesse universo, poderá ser sujeito, obviamente, a sanções severas relativamente a essa publicidade. E, portanto, há aqui esta contradição entre a facilidade que hoje é a era da comunicação e aquilo em que nós entramos, em que se calhar o acesso é demasiado fácil comparativamente há muitos anos atrás, e também a utilização que se dá aos documentos. O que é que eu quero isto dizer, só para terminar? Que uma coisa é de facto aquilo que acontece com o Wikileaks, o que aconteceu, segredos de Estado, em que um nacional revela segredos de Estado, estando completamente à mercê de uma sanção do pior que pode existir. Outra coisa é a confirmação que vem trazer estes documentos, que é algo que paira no ar. Nós sabemos o que acontece no futebol. Vou dar um exemplo. O Jorge Jesus vai ganhar X. Bom, há um documento agora no universo global, na comunicação, que prova que efetivamente é aquilo. Portanto, não há aqui um descobrimento há uma confirmação daquilo que acontece e que, para o meu próprio reduzir, e nós todos que aqui estamos, acho eu, vem confirmar de facto aquilo que nós debatemos aqui ao longo já de um ano e tal neste programa, vem confirmar praticamente todas aquelas cláusulas, todas as dúvidas que paravam no ar e que nós tínhamos essa opinião e que efetivamente os documentos, para o nosso próprio bem, vieram confirmar exatamente aquilo que dissemos aqui. Muito bem, a conversa está animada, nós vamos fazer um curto intervalo, mas voltamos para continuar a debater este novo fenómeno de comunicação que se chama Football Leaks. Até já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos nas regras dos jogos. Fenha Vieira, João Coluna e João Diogo Manteigas são os presentes em estúdio, aliás, como tem sido habitual. Acabámos a primeira parte a falar do Football Leaks, o último escândalo, chamemos-lhe assim, do futebol português, a revelação de contratos que se criam confidenciais e que de um momento para o outro surgiram nas redes sociais ao acesso de qualquer um. Tínhamos falado, feito uma breve introdução ao tema e agora vamos falar de casos concretos. Fenha Vieira, vamos começar pela Doyen. Portanto,
Esta é uma forma de contornar a proibição dos fundos e está aqui, ficou evidente, tornou-se evidente, ou pelo menos evidente não, revelou-se aqui os pormenores relacionados com a presença da DOI no futebol português. O que é que aconteceu em concreto para sermos mais exatos nesta questão? Bom, vamos lá ver. Aquilo que emerge destes documentos, como eu disse, é a necessidade que existe dos clubes para poderem ter acesso a um conjunto de jogadores, têm que ter acesso a algum financiamento. Esse financiamento tradicionalmente era assegurado pela banca, muitas vezes através de empréstimos obrigacionistas, e por forma a garantir esse empréstimo obrigacionista, os direitos desportivos que esse clube tinha eram dados como garantia. O sistema não era absolutamente nada de diferente daquilo que hoje vai acontecendo. Ou seja, na realidade, o processo substitutivo que é feito é que, ao invés de eu ter uma parceria clara, aberta e transparente com o fundo, propriamente dito, o que estamos é a construir de uma forma criativa uma fonte de financiamento do qual o clube diz que é o dono e é o único titular dos direitos desportivos, mas depois também declara perante aquele que lhe empresta que, se não ceder esses direitos desportivos até um determinado prazo, que vai indemnizar, vai remunerar, através de juros, o fundo por aquilo que lhe concedeu. E, ou seja, esta montagem que é feita É um banco. é um sistema parabancário. Exatamente. Parabancário. É um empréstimo normal. O Doyen, nós quase diríamos, é hoje a dona branca do futebol português. Os juros são mais baixos. Salvaguardados. Os juros são mais baixos. Só com uma talvez menos como é óbvio. Mas o problema não é da Doyen, vamos pôr isto. Ou seja, nós não podemos estar aqui a diabolizar os fundos. Pelo contrário. Portanto, o problema não é de Doyen nem qualquer outro fundo que aqui esteja. Quanto a mim, o maior problema que aqui está, e por isso é que toda a gente ficou, enfim, muito suscetível com o aparecimento destes e a possibilidade de outros contratos de virem, e quanto a mim passam por uma questão muito simples, que é a falta de transparência. E eu há muito que defendo que todas as transferências nacionais ou internacionais deveriam de passar por uma instituição com intervenção governamental, também com a intervenção dos agentes desportivos, como era óbvio, onde os fluxos monetários deveriam de ficar lá registados. Tão simples, se eu cedi os direitos desportivos do praticante A ao clube B, eu deposito o respectivo contrato, o clube B deposita a verba que pagou mais todas as comissões e essa entidade é que transfere para os seus respectivos titulares. Casa das transferências. Uma casa das transferências. E isto terminaria com a confidencialidade da maior parte dos contratos. Porque as cláusulas que aqui estão, não estamos aqui a falar tecnicamente de coisas que exigissem, bom, efetivamente uma confidencialidade sob pena de se perder esse segredo e não conseguir mais ninguém, ou outros poderem praticar uma coisa que antes não sabiam e, portanto, não o fariam. Eu acho é que isto vem pôr a nu muitas técnicas utilizadas pelos clubes para apresentarem determinados resultados, em particular um. E daí eu percebo a incomodidade do Sporting. Em primeiro lugar, porque os documentos que são aqui publicados não correspondem nada àquilo que foi a opinião dos seus dirigentes, em particular do seu presidente. Pelo contrário. Demonstram é o oposto. E, portanto, isto vem dizer e vem revelar que o discurso que é público não corresponde, efetivamente, aos documentos que estão em privado. E isto é que gera essa incomodidade. Agora, a questão do Doyen é uma questão que serve para alertar todo o futebol português, para arranjar algumas medidas, essa fragilidade que existe, mas o que eu retiro de melhor daqui, assim, deste súbito ataque de transparência para o futebol português, é que há uma determinada postura que ainda vive do secretismo
para fazer passar um conjunto de mensagens que não respondem efetivamente à verdade. João Clooney, há aqui outra mensagem que salta e que é repetida, que é a figura das cláusulas antirrivais. Vamos pegar aqui no caso do contrato do Bruma, mas aparentemente houve a revelação de outros contratos que têm as mesmas cláusulas. Isto é uma novidade ou sempre existiu? Como sabemos, esta tem sido uma das bandeiras do presidente do Sporting, que é, desde logo, tentar bloquear o regresso dos jogadores e dos treinadores a Portugal. Na minha opinião, não deixa de ser uma forma de agradar aos adeptos do Sporting, o que é perfeitamente compreensível para quem está naquela posição. A cláusula, só para que se perceba, basicamente o que diz é: o jogador é transferido para um clube e esse clube fica obrigado a paga um determinado valor pela transferência, fica acordado entre os clubes, e pagará um valor superior caso, nos 5 anos seguintes, o jogador, de alguma forma, regressar a Portugal. Isto é um acordo entre as duas partes, que livremente o aceitaram. O que é engraçado, e aí é onde eu acho que podem surgir algumas dúvidas, é que o Sporting teve o cuidado de exigir algo que me parece mais difícil de concretizar, que é, no caso do Bruma, o Bruma foi agora transferido para a Real Sociedade. E a Real Sociedade, no contrato que o Sporting fez com o Galatasaray, se a Real Sociedade agora vender o jogador para um clube português, o Galatasaray fica ainda na obrigação de pagar esse valor ao Sporting. Ou seja, o que é que isto levou? Levou a que o Galatasaray, quando tivesse transferido o jogador para a Real Sociedade, tivesse incluído uma cláusula na qual fez repercutir a cláusula que celebrou com o Sporting. O que é que isto significa? Se a Real Sociedade amanhã transferir o jogador para um outro clube que não um clube português, vai ter que fazer a mesma coisa, sob pena de se recair sobre a própria Real Sociedade a obrigação de pagamento dessa indenização. Se o primeiro acordo ainda admito que haja alguma viabilidade, a primeira fase, portanto, seja, o primeiro contrato com outro clube, porque as duas partes chegaram a esse acordo, eu já tenho muitas dificuldades em conseguir perceber como é que se consegue impor isto a terceiros. É verdade que, no caso concreto, segundo o que consta, o Galatasaray terá conseguido fazer esse negócio com a Real Sociedade, onde incluiu essa cláusula, mas quer dizer, basicamente o jogador está absolutamente proibido, para não dizer outra coisa, de voltar a jogar em Portugal. O jogador não. Bom, o jogador não está. Não está diretamente. O jogador não está. Não está Uma das diretamente. coisas que eu achei interessante é se o jogador rescindir o contrato que tem com justa causa, que lhe seja reconhecido e fique livre, vai lhe apetecer. Justa E não há causa, indemnização para causa ninguém. naturalmente. Não, da parte do jogador, sim. Eu das cláusulas que tenho. Mas espera, espera, parece-me que mesmo que o jogador rescinda com justa causa, o clube, se o jogador vier para Portugal, o clube em causa paga a mesma forma. Sim. Portanto, O que o ou João seja, está a dizer tem razão. Eu estou a dizer... o jogador nunca tem que pagar. O jogador nunca tem que pagar. O jogador está Mas o jogador nunca tem que pagar. Exatamente, é isso que eu estava a Sim, é referir. claro, mas a cláusula é clara. O que acontece é que o clube fica preso para 5 anos. Agora, eu não percebo, há aqui uma coisa que eu digo com toda a honestidade, o que eu não percebo é como é que as pessoas que negociam aceitam esta cláusula. isto? Sim, claro. Não percebo. Porque, Mas há um mérito. Há um mérito que é que conseguem cumprir. Isso aí, indiscutível. Sim. Eu não sei até que ponto é que depois, se um dia as coisas estiverem, na prática, se tiverem que concretizar, se esta cláusula vai conseguir vingar. Eu tenho muitas dúvidas que seja uma cláusula com execuibilidade. Mas eu queria só dizer mais uma coisa ainda sobre o tema anterior, que é Sobre a questão das transferências. Como o Fanha Vieira sabe muito bem, hoje em dia já há um sistema em que as transferências internacionais são registadas, com os movimentos financeiros todos. Se o são... Não, desculpa, deixa-me terminar. Se o fazem na sua totalidade, se tudo o que lá está é verdade, é uma coisa. Mas isso seria igual, isso seria exatamente igual... Não é preciso ir ao Futebol League. Mas seria exatamente igual no sistema que estás a propor. Ou seja,
se criasse um outro sistema onde se fosse registado as transferências... Não, estás a falar só em formalidades de registrar. Eu estou a falar no fluxo monetário. Não, mas isso também lá tem que estar. Não, tem que passar por lá o dinheiro. No TMS... Não, mas eu estou a dizer que tem que passar por lá o dinheiro. Certo, mas mesmo que o fizesse... Passar por lá o dinheiro não me parece... olha, é para a conta daquele senhor ali. Só terminar. Não me parece que o problema seja aí. Porque garante que o que está registado, essa movimentação existe. Não parece que o problema fosse passar o dinheiro ali. O problema não é esse. E é um problema que eu acho que não se resolve com esse sistema. O problema será sempre aquilo que não fica nem registado e que é feito, entre aspas, às escondidas. É isso seria o problema. Mas seria o problema com qualquer outro sistema. O que acho é que, ainda que o TMS não seja um sistema perfeito, mas também duvido que haja um sistema perfeito, deveria ser implementado em Portugal. Para as transferências nacionais, já há países que o fazem e acho que Portugal não perderia nada em fazê-lo. Incluir para as transferências nacionais a mesma coisa que existe para as transferências internacionais. É chamada Casa das Transferências, que foi várias vezes por palavra. Por mim, não vai várias vezes problema. Agora, não vai evitar o problema total. Ou seja, não é por estar lá registado nunca evita um problema total. Mas quando nós aumentamos o nível de exigibilidade em termos de transparência e de supervisão, dificultamos um bocadinho as coisas. Mas eu acho que o TMS já dificultou um bocadinho as coisas. Não é perfeito. Pois, mas o TMS está criado por uma realidade que é muito supranacional e até supraclubes. Nós sabemos, a FIFA nunca foi propriamente um exemplo nos mecanismos que estabelece para defender ligas e futebol profissional. Aliás, sempre esteve nos antípodas dessa parte. E grande parte até dos normativos que apareceram porque a União Europeia das Ligas, sobretudo, fez muitas ligas profissionais, a EPFL, fez muita pressão, não só sobre a Comissão Europeia, nomeadamente até através da FIFA e UEFA, de um colega nosso, do Emanuel Medeiros, que conduziu isso, com pressão sobre a UEFA e sobre a FIFA para que houvesse alterações. Porque por vontade da FIFA propriamente, mas isso não muda aquilo que eu quero transparência e o Sr. Blatter são dois conceitos que não jogam. Mas isso não muda aquilo que eu quero dizer. Eu apenas acho que TMS é um exemplo e que deve ser replicado a nível nacional. Porque tudo o que servir para uma maior transparência, melhor. E se o TMS ajuda, nem que seja um bocadinho, eu acho que vocês passaram aqui... A tua opinião sobre o que estiveram a debater e também sobre as cláusulas... Vou regressar aqui um bocadinho atrás e a segunda parte irei falar aqui das cláusulas, vou tentar ser o mais breve possível. Ou seja, acho que o que também é importante a retirar aqui daquilo que foi publicado, e eu prefiro-me referir só e debruçar sobre aquilo que foi efetivamente e que está efetivamente rubricado e assinado. Tudo que for minutas, acho que isso não é relevante, embora seja interesse para ler, eu como gosto de ler, acabo por ler tudo e, portanto... mas acaba por dar mais relevância, efetivamente, às fotocópias, àquilo que está rubricado e assinado. Em primeiro lugar, o que eu acho que é interessante para o público perceber, e até porque nós aqui tentámos várias vezes definir isto, e por vezes não é fácil tentar explicar para pessoas que não trabalham na nossa área como isto é feito, e como já confirmámos, efetivamente, e temos vindo a confirmar ao longo dos anos, que os fundos nada mais são do que bancos autênticos, é engraçado ver como é que eles funcionam. Ou seja, são sempre joint ventures, são sempre acordos de cooperação que existem entre os fundos e os investidores que investem nesses fundos. Portanto, existe um fundo criado, o fundo A, que tem determinados investidores e, portanto, há por cada contrato a celebrar entre um clube e um jogador, vou dar um exemplo, para não estar a dar um exemplo daquilo que está perfeitamente previsto nesse site, mas imaginem que o Benfica quer contratar o Messi e, portanto, o Benfica não tem dinheiro, contacta o fundo, sim senhor, podem partir para esse negócio, vamos arranjar o dinheiro e depois o fundo entra em contato com os investidores e pergunta que investidores querem participar neste fundo para o Benfica ir lá buscar. E, portanto, o que acontece é que o clube acaba por contratar o jogador, faz um contrato de transferência, que é isto que os meus amigos estavam a falar, e que depois é registado, e o pagamento vem à parte. O pagamento vem depois. Portanto, há um acordo entre os dois clubes e o fundo depois mete o dinheiro no clube para pagar depois então outro clube. Porque lá está, a FIFA obriga a que o clube que vai contratar o jogador seja o detentor dos direitos federativos e económicos. Portanto, é engraçado perceber este acordo de cooperação que visa efetivamente o lucro, porque se o jogador, obviamente que a condição para o clube contratar, neste caso o Benfica, contratar o Messi, será eventualmente revender o Messi daqui a X anos. Se caso não o revenda, acontece aquilo que estamos a falar aqui os dois, que é pagará juros sobre aquele valor que lhe foi emprestado. Tal e qual como um banco. Portanto, é interessante perceber essa parte, que é perfeitamente legal, não é legalidade nenhuma, que não vai contra aquilo que a FIFA determinou, portanto, não há problema absolutamente nenhum.
Relativamente às cláusulas que vocês estavam a falar também, e no caso do contrato do Bruma, concordo perfeitamente com o João. Não consigo compreender. Eu, se fosse advogado do Galatasaray, jamais aceitaria uma questão, quer dizer, uma obrigação de colocarem no contrato a impossibilidade, sei lá, do jogador voltar a jogar por um clube qualquer, que é lá rival dos outros, não tem nada a ver com isso, e portanto, coloca-me aqui, e por uma verba bastante considerável, estamos a falar de mais de 25, 30 milhões por aí, para ter que pagar a indenização, sem justificação aparente, só porque eu não percebo a luta que eles lá têm entre eles, não é? Até porque a rivalidade, felizmente, não entra dentro da nossa lei, aliás, até é de afastar, é de fugir dela, portanto, não consigo compreender. Dizer também aos telespectadores lá em casa, eu já tinha referido isto aqui, que já há muitos anos para cá, o Benfica, o Sporting e o Porto têm um acordo de cavalheiros. Um acordo de cavalheiros que não existe efetivamente por escrito, não é formal, não está formalizado, verdadeiramente dito, mas há um acordo de cavalheiros. E, portanto, há aqui um acordo que parece-me a mim, na altura em que o Moutinho vai para o Porto, rebenta por ali e é aí que cai. E também com a entrada, obviamente, do atual presidente do Sporting, com esta, bom, não queria apelidar de luta, mas com esta forma de pública, digo eu, pública, de agir relativamente aos fundos e aos empresários, criou também aqui alguns dilemas. E, portanto, significa isto que parece-me que esse acordo de cavalheiros foi literalmente ao ar, já não deve existir e, portanto, coloca-se aqui esta questão, e isso é patente, lá está, nas cláusulas antirrivais, como nós apelidámos há bocado. O que eu, obviamente, e concordo novamente com o João, não posso deixar de dizer, acho engraçado o Galatasaray ter aceito essa cláusula. O jogador pode transferir-se para Portugal, pode vir para o Benfica e depois para o Porto para o ano, e o Galatasaray é obrigado a pagar porque acordou e assinou. E, portanto, não deixa de ser estranho. Uma notazinha apenas para, acho engraçado, e até porque uma das cláusulas relacionadas com esta questão da obrigatoriedade do Galatasaray ter que pagar ao Sporting, caso ele viesse o jogador para Portugal, o inglês é muito paupérrimo e realmente contratos deste género, perdoem-me, mas isto é inevitável dizer, eu olho para um contrato deste, nem eu consigo perceber o inglês que está aqui numa cláusula, que é bastante importante, que é provavelmente a mais importante e é aquela que obriga o Galatasaray a pagar, não se percebe o que está aqui escrito. Mas essa foi escrita, foi uma tradução eu até do acho turco. Que se calhar até foi propositadamente, exato, foi propositadamente escrito para não ninguém perceber. Bom, de facto, estes montantes, eu volto a dizer, estes montantes são completamente irreais. Isto não devia existir no futebol. Isto é uma coisa que não tem pés nem tem cabeça. Mesmo que aceitem, e o que é verdade é que o acordo entre as partes é o que prevalece, isto é inadmissível. Estamos a falar aqui de quantias completamente absurdas e, portanto, não faz qualquer tipo de sentido. Por fim, só para terminar aqui uma nota relativamente aos fundos, isto serve, de facto, para as pessoas perceberem e para não continuarem com aquela questão de os fundos e são de quem. Não, está patente nos documentos e naquelas minutas, está patente e vê-se quem são efetivamente as pessoas que participam e que investem e que emprestam o dinheiro. Ou seja, é mandar areia para os olhos quem disser publicamente, e isso aconteceu, como o João disse, com o Presidente do Sporting, estar a ir contra uma coisa publicamente, mas na verdade, nas traseiras, pois faz exatamente o contrário. Para terminar, peço desculpa, só uma coisa relativamente ao caso da Doine com o Sporting, relativamente ao processo do Rojo. Eu achei piada porque nos dias seguintes a estas notícias do Futebol Liga serem sido cá para fora e, portanto, vêm falar relativamente a informação completa sobre aquilo que se passou sobre o Rojo, que nós aqui já debatemos várias vezes e vai de acordo com tudo o que nós dissemos, portanto, não nos podem acusar sequer de ter tirado ao lado, foi diretamente. Eu acho piada uma coisa. Alguns meios de comunicação vieram criticar, de facto, o negócio feito entre o Sporting e a Doine. Ou seja, o Sporting não tinha dinheiro para pagar o Rojo. A Doine emprestou o dinheiro. Eu acho piada a insistência de que realmente o Sporting tem toda a razão, de facto é inadmissível, não é que é possível terem emprestado dinheiro e agora quererem mais. Não, eu acho inadmissível, exatamente ao contrário. Como é que poderão querer exigir mais? E acabaram por fazê-lo, em termos práticos. Como é que podem querer ficar com tudo? Então, e aqueles que emprestaram efetivamente o dinheiro, como é o caso do banco, fica a arder. Portanto, não há garantias, não há nada. Aliás, por acaso até havia garantias, segundo os meios de comunicação. Eles eram o Sporting como garantia, receitas bilheteiras a partir de 2015-2016. Portanto, se a Doine efetivamente ganhar o processo no TAS, pode acontecer que o Sporting não pague, mas sim haja esta mas isso haveria sempre, se fosse dado ou não fosse dado essa garantia, seria sempre. O que me parece é que há aqui, e essa parte tem tudo a ver com a sustentabilidade, é se alguns clubes vivem ou não vivem acima das suas possibilidades. E, portanto, o recurso
sobretudo quando não há dinheiro, aquele que há é caro. E, por vezes, há cláusulas que são muito mais duras, são muito mais penalizantes. Em particular, quando estamos a falar da remuneração dessas verbas, do que se o mercado for abundante e, portanto, houver outras fontes de financiamento. E aquilo que eu também vi onde se dizia, bom, mas o Sporting já estava a perder. Ou seja, se desse ou não se desse, o jogador perdia sempre. Eu vi isso publicado no jornal. Porque tinha que pagar sempre um valor à doia. Claro que sim. Isto é como, não tem diferença nenhuma. Se eu for ao banco, o banco, quando me empresta o dinheiro, já sabe que ganhou. Portanto, emprestou-me X e vai cobrar Y. Aliás, os primeiros 15, 20 anos estão a pagar juros. Aliás, muitas vezes, capital, quando nós fazemos esse empréstimo à habitação, etc., Exatamente. sabemos que nós estamos, o capital que estamos a amortizar é ínfimo. Estamos a amortizar só a remuneração do dinheiro, que se chama juros. E aqui é precisamente a mesma coisa. Portanto, o problema não está nos fundos, nem nos bancos, etc. O problema está na sustentabilidade com que isto é feito. E até agora, aquilo também que se verificou, quer o Benfica, quer o Porto, também recorrem a este sistema e até agora não houve problema nenhum. E o assinalo é só essa diferença. Portanto, em termos de sustentabilidade, que estamos a ver é que há um clube que, pelos vistos, isso era muito complicado. Isto é como aquelas famílias que vão pedindo o crédito e depois, quando é para pagar, é um bocadinho mais complicado. Até era por ser muito complicado que as condições não eram tão boas. Como nós sabemos, o grau de risco é avaliado dessa forma, não é? O risco quando o risco é superior, o juro também o é. Exigem mais. Claro. Mas é que isto é muito importante. Porque as pessoas às vezes não compreendem porque é que há contratos diferentes. Que pode tornar tudo isto diferente. Porque é que há contratos diferentes, aparentemente semelhantes, mas depois diferentes. Porque eu, quando vou emprestar dinheiro a alguém, avalio a capacidade que a pessoa tem de me devolver e me remunerar pelo empréstimo que eu faço. Se a análise, a avaliação que eu faço é de que há aqui um risco maior, é normal que aquilo que eu exija para fazer esse empréstimo seja maior. Aliás, isso é uma regra geral da vida. As maiores retribuições nos investimentos que as pessoas fazem são, infelizmente, algumas pessoas só o perceberam agora, mas são exatamente por estarem a investir em algo mais arriscado. Porque aquilo que é mais garantido tem uma remuneração muito menor. Isto é uma regra básica, mas que pode justificar porque é que, em alguns casos aparentemente semelhantes, há uma diferença tão grande de remuneração. Olha, já viste um pormenor bastante interessante, eu acho que isto é fundamental. Nós temos o caso do Bruma em que o Sporting penaliza o Galatasaray para que este pague 25 a 30 milhões por o Bruma voltar para Portugal, para o Braga, para o Porto e para o Benfica. Mas depois temos o Sporting, que diz que a DOI não tem que me penalizar a mim, porque eu é que tenho que ganhar este dinheiro da venda do Rojo. Portanto, isto é fazer uma coisa aqui e depois fazer exatamente o contrário. Portanto, é isto que o futebol infelizmente vive, de facto. Voltando aqui um bocadinho até atrás naquela pergunta que fizeste há bocado, que é muito importante, o porquê disto vir a terreiro e porquê das pessoas agora perceberem, exatamente por causa disto. Porque a mesma pessoa, o mesmo clube, a mesma SAD, a mesma entidade, faz uma coisa hoje que amanhã faz exatamente o contrário. O saudoso Pimenta Machado tinha aquela razão, não é? O que é hoje verdade do futebol, amanhã é mentira. Temos aqui muitos casos para analisar e vão transitar para um programa futuro, claro. Desde que seja do vosso interesse. Portanto, o caso de André Carrilho, penso que não é um caso que se vai esgotar nesta semana, vai demorar mais algum tempo. Mas há aqui, falámos das cláusulas antirrivais para jogadores, haverá também as questões relacionadas com o Sérvio e com o Bruno Paulista, mas há também a cláusula antirrival do Marco Silva, tanto quanto sei. Portanto, tem aqui uma originalidade, pelo menos para mim, que não estava habituado a saber sobre estas ligações contratuais. Qual é a diferença entre um treinador e um jogador? É exatamente igual, esta cláusula antirrival? Lá está. Desde logo não é exatamente igual, porque uma foi celebrada com o clube comprador do passe do jogador e esta foi celebrada diretamente com o treinador. Ou seja, o treinador é que se vinculou a não regressar a Portugal durante um determinado período de tempo, sob pena de ter que indemnizar o Sporting. Ou seja, é feito diretamente com aquela parte que não podem cumprir. Não é o caso do Galatasaray. Exatamente. Podem cumprir, terá que indemnizar. É diferente. É diferente desde logo porque me parece que há aqui uma limitação grave à liberdade de trabalho do treinador.
Enquanto que neste caso é o treinador afastado, portanto, pronto. nem devia ter esta cláusula, na minha opinião. Isto, vamos ver, é preciso compreender. É preciso compreender. Sim, certo, é preciso compreender os momentos em que as coisas são feitas. O treinador tinha um interesse especial naquela altura em se desvincular porque tinha um interesse em contratar com o clube. Claro. E, portanto, a única hipótese que eu vou ter de resolver o problema já é assinar isto. Admito eu que tenha sido esta a ideia, porque, obviamente, até para o próprio valor de mercado do treinador, isto é altamente prejudicial. Sim. O treinador deixa de ter uma arma muito grande para negociar com potenciais interessados. O voltar para o seu país, para um grande clube, dar-lhe uma margem, até para quem o quisesse no estrangeiro, ter que lhe oferecer mais do que aquilo que tem em Portugal. Porque, obviamente, tirando os grandes clubes europeus, os grandes clubes europeus, um grande clube em Portugal é muito apetecível. E, portanto, ao ver limitada assim a sua liberdade de trabalho, eu percebo na altura a vontade que tinha de continuar a trabalhar em vez de ficar... Podia ter feito uma coisa, que era ficar quietinho no seu canto, a receber o dinheiro que tinha direito, sem nada a fazer. Mas não, e eu admiro isso, prefiro ir trabalhar, prefiro continuar a sua carreira e desenvolver as suas capacidades. Fê-lo, se calhar, a um custo demasiado elevado, que, também neste caso, não sei se merecerá um acolhimento claro em sede judicial, mas parece-me que há uma diferença ainda assim clara entre exigir isso a um clube e exigir isso diretamente a um trabalhador. João Cluny, João Diogo Manteigas, Fânia Vieira, obrigado aos três. Como percebemos, este é um assunto que vai ter continuidade, espero eu, nas regras dos jogos. Foi as regras dos jogos que volta para a semana. Até lá.